Bom, quero começar agradecendo, em primeiro lugar, o pastor Jackson e a Kemi. Quero agradecer o Elias também por esse convite maravilhoso. Acho que esse aqui era o meu mesmo. Deixa eu ligar. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui, dizer que eu já conheci essa igreja muito pela internet e é um grande privilégio. Deixa eu ver se esse negócio liga, né? Um grande privilégio estar aqui nesse encontro de encorajamento. E a minha oração é para que você saia daqui hoje transformado pela palavra de Deus. Então vamos começar colocando a nossa vida diante dele, amém? Senhor, eu quero invocar a tua presença e pedir a tua ajuda para que nada que saia da minha boca venha de mim, mas que venha do Senhor. Eu não conheço a realidade dos meus irmãos, mas tu conheces. Então que a tua palavra seja uma palavra certeira, Senhor. Que todos quantos vieram aqui hoje sejam tocados e transformados e desafiados pela tua palavra. E que no final de tudo, seja o Senhor que seja glorificado nas nossas vidas. Nós oramos também por esses dias, ó Deus, que sejam dias de avivamento, que sejam dias de, ó Deus, o seu nome ser exaltado, que pessoas sejam levantadas, que pessoas sejam curadas interiormente, que sejam, ó Deus, recobradas nos seus sonhos, na sua vida, nos seus intentos, no seu propósito. Obrigado, Senhor, por esta igreja, Catedral Internacional, pelo pastor Jackson, Senhor, por aquilo que ele tem feito, Senhor, pelo impacto que ele tem causado nessa nação, Senhor. Nós te agradecemos por todos que vieram também, que todos sejam transformados durante esses dias. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Diga amém. Deixa eu agora ligar aqui meu iPad, porque vocês sabem, né? Depois de uma certa idade, a gente tem um problema de DNA, a gente não consegue acertar as coisas muito rápido. Não, tá tudo bem. Tá ótimo. O problema é o iPad funcionar, porque ele é meio velhinho. Toda vez que eu ligo, ele demora um tempinho para ligar. Erro inesperado. Mas ele vem, ele está acostumado com isso. Pronto. Queridos, vai ser aqui mostrado aqui o texto que a gente vai ler. Então eu queria ler com vocês um texto de Lucas, capítulo 5, versos 1 a 11. É um texto muito conhecido, mas eu quero fazer uma reflexão com vocês a respeito de um milagre muito conhecido de Jesus. Lucas 5, de 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, o Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou seja, vamos para o fundo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vocês já perceberam como o natural da vida
é que as coisas, elas envelheçam e deixem de existir. Se você deixar na natureza uma coisa no relento, ela vai estragar. Nós nascemos, crescemos, chegamos à maturidade, envelhecemos e morremos. Um produto, quando ele é feito, ele é novo, embalado, e ele envelhece e quebra. Esse é o natural da vida. A própria segunda lei da termodinâmica diz isso, a lei da entropia, que toda vez que há uma transferência de energia, sempre se perde alguma coisa, e por isso as coisas envelhecem. A palavra de Deus diz em Isaías 40, verso 8, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A verdade é que a vida também produz as suas disrupturas, os seus abalos, as suas bancarrotas. Quem de nós nunca enfrentou uma situação em que estava tudo bom, tudo certo, e de repente as coisas se quebram e deixam de existir? Mas a grande pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: existe algo que pode quebrar este padrão, este ciclo de deterioração? E a resposta é claro, sim. A pessoa é Jesus. E quando ele age, a quebra deste padrão em que as coisas decaem se chama milagre. Eu quero que você olhe para a pessoa ao teu lado e diga: hoje Deus vai falar com você. Entenda uma coisa, milagre é algo sobrenatural. É algo fora do padrão. É o resultado da intervenção direta de Deus nas nossas vidas. E a nossa história começa num dia comum. Pedro, Tiago, João eram pescadores. Eles nasceram naquela região. Eles cresceram, nunca fizeram nada além de pescar. E eles dominavam a pesca, conheciam como ninguém aquele mar. Mas naquela noite, eles não pescaram nada. E quando Jesus chega na nossa história, ele tinha uma multidão atrás dele, e o seu objetivo era pregar o evangelho do reino. Então ele olha e vê 2 barcos já atracados, os pescadores estavam lavando as redes, e ele então olha para eles e pede para que um dos barcos pudesse ser usado para que ele fizesse o seu trabalho. E o barco era de Pedro, de Simão Pedro. E ele ainda disse: olha, vai um pouquinho mais para dentro da água. E ali Jesus pregou e certamente muitas pessoas foram abençoadas. Quando termina o momento da pregação, Jesus vira para Pedro e fala: vamos para o fundo. E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu lançarei a minha rede. E eles então vão para o fundo, e quando lançam a rede, o que acontece? Eram tantos os peixes que o outro barco que estava ao lado teve que ajudar, e as redes começaram a se romper. O tema da minha palavra hoje é coisas quebradas. Diga assim: coisas quebradas. Porque esse milagre que todo mundo conhece, ele esconde muitos outros princípios e ensinamentos, além do fato de que Jesus tem poder para fazer milagres de maneira extraordinária. E eu quero mostrar para vocês que muitas vezes Deus vai usar de coisas quebradas, aparentemente sem mais nenhuma validade, para fazer algo extraordinário na sua vida. Quantos aqui podem dizer eu creio? E a primeira coisa que eu vejo quebrada aqui, gente, é uma rede quebrada. Essa rede quebrada, ela é uma evidência de um milagre, o milagre da abundância. Quantos aqui creem que Deus é um Deus de abundância? O versículo 6 diz: apanharam uma grande quantidade de peixes, e as redes romperam. Ora, o negócio daqueles pescadores era um negócio de barcos e de redes. E aquela tinha sido uma noite totalmente fracassada. E é importante que vocês saibam, ainda hoje, no Mar da Galileia se pesca à noite. Se você me perguntar a razão, eu não vou te explicar por quê, porque eu não sei. Mas a verdade é que ainda hoje, os pescadores saem para pescar durante a noite. E naquela noite, o negócio deles
estava absolutamente quebrado. E quando Jesus dá ordem, eles obedecem, foram as redes que começaram a se romper. Só que o milagre ali da abundância é o fato de que as redes rompendo não eram resultado de um fracasso, mas de uma abundância sobrenatural. Amém ou não? Agora eu quero falar com vocês sobre alguns detalhes muito importantes desse milagre. Primeiro, tudo começou quando eles estavam lavando as redes, quando Jesus deu a ordem para que voltassem ao mar. E lavar as redes era a última etapa do processo da pesca. Eles voltavam, atracavam o barco, normalmente pegavam os peixes e levavam para as vendas, onde eles seriam vendidos, e por último eles lavavam as redes. Naquela noite, o lavar as redes na manhã, era uma prova de que não havia mais nada a se fazer. E eu quero declarar na sua vida, às vezes nós passamos por circunstâncias em que nós achamos que não tem mais nada para ser feito. E aí entra Jesus na história. E quando Jesus entra na história, ele muda a nossa história. Amém ou não? Durante esta palavra, eu quero compartilhar com vocês alguns momentos em que eu dobrei o meu joelho e falei: Deus, a única coisa que eu sei fazer na vida é isso. E agora eu estou manietado e impedido de fazer o que eu sei fazer. E na hora que você pensa que não tem mais jeito, Jesus entra na história e nos transforma. Então eu quero declarar na tua vida, meu irmão, que se você entrou aqui neste estado, Deus vai fazer algo novo na sua vida hoje, amém? Eles estavam cansados, eles estavam frustrados. O extremo da dificuldade do homem, queridos, é sempre uma oportunidade para Deus. Outra coisa importante falar aqui no detalhe é que a hora em que eles voltaram para pescar era uma hora inadequada. Não era mais de noite. Não era o momento em que os peixes estariam disponíveis para a pesca. No entanto, o tempo da oportunidade, aos olhos dos homens, já havia passado. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus entra na nossa história, o tempo da oportunidade, ainda que pareça inadequado, vai acontecer na tua vida. Então eu declaro na sua vida que o Senhor não terminou a história que Ele começou na sua vida. Mesmo que você esteja diante de uma situação absolutamente sem nenhuma luz no final do túnel. Eles estavam cansados e frustrados, e Pedro, quando Jesus pede a ele o barco, ele empresta. E no momento que ele empresta, ele não faz a mínima ideia do que iria acontecer depois. E eu quero dizer para você que toda vez que alguém entende que o seu trabalho não pode ser um fim em si mesmo, mas deve ser um instrumento através do qual você vai colocar nas mãos para que Cristo faça a sua obra, o milagre vai acontecer. Aquele barco se tornou um púlpito naquele dia. E depois que Jesus usou o púlpito, aliás, eu aprendi uma coisa com o Senhor: Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Quando você faz algo por Deus, saiba de uma coisa: quando Ele te pede uma semente, Ele está esperando uma colheita na tua vida. E na vida de Pedro foi isso que ele experimentou. Ele achava que ele era o cara, afinal de contas, Pedro era de Betsaida, uma cidade à beira do mar da Galileia. Ele conhecia tudo de pesca, e de repente vem um estrangeiro, alguém que foi criado em Nazaré, nas montanhas, dizendo para ele o que ele tinha que fazer. Mas porque ele entregou o seu barco nas mãos de Jesus, no momento em que ele obedece à palavra, aquele barco se torna um instrumento de um milagre. Aquele momento era um momento de trabalho, de fadiga, que pedia por descanso, mas ainda assim, Deus operou milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode não ser pescador, mas algum tipo de barco você tem para trazer o pão para a tua família, sim ou não? O sobrenatural veio de Cristo, mas a atitude de Pedro também tem muitas lições para nos ensinar. Primeiro, para que houvesse milagre, teve que haver uma ação.
Então eu quero dizer algo para você: quando o objetivo parecia impossível, Jesus deu uma ordem para que eles fossem de novo para o fundo. Sem a ação por parte dos homens, o milagre não acontece. A segunda coisa que foi necessário é o trabalho. Imagina você no final de um dia inteiro fazendo, procurando, numa noite inteira pescando, sem nada conseguir. Você está querendo uma cama. E alguém diz, vamos de novo? E Deus está dizendo para você, quantos estão dispostos a ir mais um pouquinho? Quantos estão dispostos a crer que Deus tem algo para a sua vida? Requeriu também fé, quando as circunstâncias apontavam para a dúvida. A gente gosta de falar de fé, né? Mas Pedro, eu gosto muito da minha esposa. A minha esposa, como toda mulher, é muito de sentimentos, né? Quando eu estou passando por alguma dificuldade, a Lília fala assim, você está crendo? Aí eu falo, o que você quer dizer com você está crendo? Você está sentindo alguma coisa? Eu falo, eu não estou sentindo, mas eu estou caminhando na direção da palavra de Deus. Pedro tinha dúvida, como é que nós vamos de novo? Eu já passei a noite inteira. Mas sob a tua palavra, eu lançarei a minha rede. O que esse milagre, ele demonstra? Em primeiro lugar, que Jesus é Senhor de todas as coisas. Eu quero dizer que esse milagre também mostra o cuidado de Deus pelas nossas vidas. E o poder de Deus para nos abençoar muito além do que as nossas redes podem conter. Eu quero aguardar para contar um testemunho da minha vida pessoal, porque eu passei por isso, por um momento em que o meu instrumento de trabalho, que é ser um pastor, eu fui pastor a minha vida inteira, eu fui impedido por causa da Covid e por uma série de outras coisas. E quando eu achei que estava tudo quebrado, Deus fez um milagre. Por isso eu digo que Deus vai fazer algo na sua vida hoje. Amém? Então diga assim, uma rede quebrada é um milagre que prova a abundância de Deus no tempo de escassez. Amém? O segundo milagre que eu quero ver aqui é o milagre na vida de um homem quebrado, que é a evidência do milagre da transformação e do arrependimento. Quando a gente lê o versículo 8, porque Pedro, num primeiro momento, ele era o cara, ele sempre, teve aquele ímpeto de questionar Jesus. Isso aconteceu em outros momentos também. Aliás, eu me vejo muito em Pedro. Quando a Lília pergunta, com quem você mais parece no Novo Testamento? Eu falei, Pedro, porque eu sou paroleiro, eu falo demais, às vezes depois eu me arrependo, tenho o coração muito quebrantado, mas faço as minhas besteiras, de vez em quando, sempre pelo ímpeto. Quando Pedro viu o que Jesus fez, gente, esse homem caiu de joelho. E o texto diz no versículo 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Mal sabia ele que aquilo era só o começo. Diga para a pessoa ao teu lado, é só o começo. Aliás, eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, um homem quebrantado é o primeiro passo para os grandes milagres que Deus vai fazer. Amém? Por quê? Porque Pedro era pecador e Jesus santo. Porque Pedro era um homem mortal e finito e Jesus, o Filho de Deus. Então, o pescador era Pedro, mas no final da história, quem trouxe o peixe para casa foi Jesus. Então eu quero dizer para você, às vezes você acha que sabe muito, não é? Mas eu quero dizer que no final da história, você vai reconhecer que é o Senhor que é capaz de fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Amém? Você pode dar um glória a Deus e uma salva de palmas para Jesus aí, meu irmão? Sabe, gente, não quero ensinar nada para Jesus. Quando Jesus te pediu uma coisa absolutamente heterodoxa, diferente, faça.
porque Ele é capaz de fazer muito além da nossa capacidade de arrazoar, de pensar, de tergiversar, de discutir com Ele. Deixa Deus fazer a obra dEle, deixa Deus ser Deus, que você vai ver que Ele vai fazer muito mais do que você imagina. Eu aprendi na minha vida pastoral de 40 anos, todas as vezes que a Lília pergunta, você crê que Deus vai fazer? Eu falo, eu creio. Você sabe como? Não. E todas as vezes que eu tentei adivinhar, eu errei feio. Por isso, é muito importante você ser uma pessoa quebrantada na presença de Deus. Reconhecer quem era Jesus. Pedro se tornou um discípulo de Jesus, por quê? Porque ele viu o que Jesus era capaz de fazer. Amém? Agora, a razão de Pedro era nada diante da palavra de Cristo. E o lindo nessa história é que ele pagou para ver. Senhor, eu passei a noite inteira pescando, não peguei nada, mas sob a tua palavra eu lançarei a minha rede. Então, eu vejo também na fé de Pedro uma pequena fé, cheia de dúvidas. No entanto, todo grande milagre começa com uma pequena fé. Um homem quebrantado é o primeiro passo para o milagre da transformação de Cristo. Queridos, muitas vezes Deus vai precisar usar de circunstâncias adversas para nos quebrar. Eu já contei para os nossos amigos, para o Elias, eu fui chamado por Deus com 19 anos de idade. Eu entreguei minha vida para Jesus com 19 anos. E logo abandonei minha faculdade de engenharia no 3º ano para fazer teologia. Comecei a igreja na minha casa. Nós éramos filhos da Igreja Batista de Perdizes, eu tinha 2 ovelhas, o Rodolfo Montosa e mais uma outra menina. A gente ficava ali pregando durante um tempo, foi demorando, a igreja foi crescendo devagarinho, a igreja foi crescendo. Quando a igreja chegou num momento em que nós já estávamos para realmente voar, a igreja já estava num templo muito grande, já tínhamos umas 4.000 pessoas, de repente veio uma enchente, a maior enchente em 200 anos na cidade de São Paulo. A minha igreja ficou debaixo d'água, perdemos tudo. Naquela época, o GKPN nos ajudou, Paulo Mazzoni mandou a sua oferta, o Calito Paz mandou também. E quando, irmãos, a igreja se moveu e fez e aconteceu, em um mês nós tínhamos tudo de novo. Mas olha aqui, eu nunca vi a história. No dia da inauguração da igreja foi decretado o lockdown. Agora pensem comigo, eu tinha 60 pastores para pagar, eu tinha mais de 50 funcionários e nem um centavo na conta. Porque eu não sei aqui, Jackson, mas lá para a gente não sobra nada. O que entra sai. Gente, na hora que aconteceu aquilo, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, Deus, eu vou quebrar. Gente, eu dobrei o meu joelho e chorei. Falei, Senhor, lá no comecinho, quando eu não tinha dinheiro nem para pagar salário, éramos eu e a Lília. Mas agora, tem muitas vidas. E eu chorei, e o Espírito Santo falou dentro de mim, você vai ver o que eu vou fazer. Até hoje você achou que era bom, que você podia fazer agora, eu vou te ensinar que eu vou fazer quando você está manietado, quando mais nada pode ser feito. E a Lília, sempre a Lília, fica de pé, meu amor. Olha que mulher linda. Amor da minha vida por 40 anos. Vocês sabem que nós somos muito chameguentos, né? A Lília, assim, quando ela quer que eu vá num lugar, ela vai junto. Porque se ela não for, eu não vou. Ela falou, por que você não começa a fazer live? Eu falei, Lília, eu vou pregar para ninguém? Ela falou, não, vai pregar para as pessoas. Eu falei, tá bom. Comecei a fazer live.
Meu canal no YouTube tinha umas 30 mil pessoas, eu já achava maravilhoso. No final daquele ano tinha 1 milhão de pessoas. Agora, detalhe, eu chamei o dono do local, né, porque a gente até hoje aluga. Eu falei, não tem como pagar. Eu não posso reunir o povo aqui. A oferta não vem, porque o povo só dá oferta quando vem para o culto. E ele falou, vou te dar 1 ano, sem pagar nada. Então, aquele ano que parecia ser um momento de quebra, o que aconteceu? Gente do mundo inteiro começou a mandar oferta. E ao invés de eu terminar o ano quebrado, eu terminei o ano como nunca na minha vida, com dinheiro no caixa. Porque Deus é Senhor, irmãos. Não é maravilhoso isso? E nesse momento Deus falou, você vai ver, o Senhor falou comigo assim, você já reparou? Quantas pessoas estão te seguindo? Eram assim, 10, 20 mil pessoas que entravam por dia. Eles são como ovelhas sem pastor. Eu estou te dando uma mensagem que vai alcançar o mundo. E Deus me fez lembrar, há muitos anos atrás, no ano de 93, quando eu fui pela primeira vez aos Estados Unidos, eu estava fazendo um sanduíche de pão com queijo. Estava num desses hotéis assim, que tem uma salinha, tem um quarto, sabe? Esses resorts assim. E eu estava ouvindo uma pregação de uma pessoa que eu já conhecia muito, mas nunca tinha ouvido a voz, que era o Billy Graham. E quando ele começou a pregar, a falar de Jesus, eu comecei a chorar. E naquele dia eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero falar de Jesus para as multidões. E o Senhor falou naquele dia para mim, você lembra daquela oração que você fez? Então eu vou te dar multidões em todas as nações. Glória a Deus. E aquele dia o Senhor falou para mim, você não pode fazer nada, mas eu vou fazer. E desde aquele dia, eu dou esse testemunho para dizer que eu era um homem quebrado, com uma esperança quebrada, com o meu meio de ganhar a vida, porque, irmãos, eu era um pastor que fui chamado para pregar o evangelho, sempre amei as ovelhas, mas eu não tinha dinheiro para sobreviver, se eu não recebesse o meu salário. E Deus mostrou para mim, que do mesmo jeito que Ele começou a usar Pedro, quando ele se quebrantou, que eu também seria usado. E eu quero dizer uma coisa para você, querido, Jesus é a pessoa mais extraordinária. Você se quebrante perante Ele, se prostre diante dEle, exalte o nome dEle, que você vai experimentar um milagre na tua vida, na área que você precisar. Amém. Você pode dizer glória a Deus, eu creio. Coisas quebradas não são o destino de quem tem Jesus. Coisas quebradas muitas vezes são o instrumento através do qual Deus vai fazer um milagre na tua vida, amém ou não? Então diga assim, uma rede quebrada, a evidência do milagre da abundância. Talvez o seu negócio esteja indo de mal a pior, talvez você esteja desempregado, talvez você esteja vivendo um tempo difícil, e eu quero te dizer que Deus é Senhor, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não tenha dúvidas que se você buscar ao Senhor, você vai viver o milagre da abundância. O segundo milagre é o milagre da transformação de um homem, de uma mulher quebrantada. E muitas vezes Deus precisa fazer isso com a gente. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu sou uma pessoa que muitas vezes eu tenho que lutar com a vaidade. Por quê? Porque Deus me deu muitos dons. Então muitas vezes eu olhava para... Eu me lembro, eu cheguei no seminário, no primeiro ano não sabia nada. Eu olhava para os meus professores e falava, eles não sabem nada. Conhece gente assim? Deus teve que me quebrar e me humilhar muitas vezes. E quanto mais Ele foi me quebrando, melhor eu fui me transformando. Deixa eu dizer algo para você. Se você está vivendo um momento difícil, isso não é o fim da história.
isso é só o começo. Jesus tinha algo extraordinário na vida de Pedro. Mas Pedro, ele primeiro tinha que ser quebrantado completamente. E o terceiro milagre que eu vejo aqui é um milagre de um negócio quebrado. E aqui eu vejo o milagre que expressa a transformação do propósito. E os versículos 9 e 10 dizem o seguinte: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Diga assim, sociedade. Eles tinham um negócio juntos. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eu quero analisar com vocês a guinada que aconteceu no negócio de Pedro. O milagre de Pedro aconteceu por causa de uma quebra completa de padrão. E eu quero olhar para essa história de duas maneiras completamente diferentes. A primeira, do ponto de vista mercadológico, de um entendimento de que as coisas muitas vezes são transformadas. Você entende isso? Quantos entendem que nós estamos vivendo um momento de mudança na sociedade? Eu me lembro, gente, quando a Lilian chegou para mim e falou assim, ó, você precisa contratar uma equipe para fazer as suas mídias. Eu falei, para quê? Ela falou, estou recebendo aqui vídeo de pessoas e você não quer nem mexer com isso. Eu falei, para quê? Ela insistiu tanto, aliás, que mulher sábia, viu? Quando vocês veem esse pastor aqui, saiba que tem uma mulher que te empurra, viu? Ela tem muito mais visão que eu. É assim que você também, Jackson. Eu vou te falar, essa mulherada é inteligente. Hoje eu até falei aqui, botei um vídeo, não sei se vocês viram. 3 coisas que acontecem com um homem que não ouve a mulher. Vocês já ouviram isso hoje ou não? Vão lá no meu Instagram e vejam, porque é tudo verdade. Bom, mas nós estamos vivendo um momento de mudança de paradigmas. Literalmente de disrupturas. Vocês sabem, por exemplo, que a Netflix, quando ela surgiu como uma startup, ela foi oferecer para Blockbuster. Quem conhece Blockbuster prova que já é um pouquinho mais velho. Quem conhece a Blockbuster aqui? Ah, vocês têm mais de 40 anos. O pessoal, a Blockbuster era uma locadora de vídeos. Naquele tempo a gente ia lá e pegava o vídeo que você queria e pagava depois. Lembra disso? A Blockbuster falou, não queremos não. E na época, a oferta era de $1,5 milhão. Resultado, a Blockbuster quebrou e a Netflix hoje vale bilhões de dólares. Simplesmente porque o mundo mudou. E a Blockbuster não entendeu. Nós estamos vivendo um momento de disrupturas. Então, o primeiro aspecto que eu vejo aqui é isso. Pedro, ele estava tão acostumado com o seu modus operandi, ele estava tão acostumado com o seu negócio, ele olhava para ele e falava, eu sou muito bom no que eu faço. Mas Jesus queria mudar o paradigma, queria mostrar para ele que nem sempre aconteceria do jeito que ele sabia. E deixa eu dizer uma coisa para você, aqui dentro tem pessoas que Deus vai usar de maneira diferente, quebrando paradigmas, para que você possa florescer diante desta geração. Quantos creem podem receber isso em nome de Jesus? Diga, eu creio. Então, o primeiro olhar que eu quero olhar aqui, é o olhar da mudança de paradigma. Mas também, eu quero dizer, que essa quebra de padrão, tinha um propósito maior. Jesus queria mudar a visão de Pedro, Tiago e João, porque eles não seriam mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Vocês acham que Pedro iria ouvir a Jesus só com lero-lero? Vocês acham que eles iam seguir a Jesus se Jesus não tivesse provado do que ele era capaz? Por isso que eu digo para vocês, às vezes você está tão acostumado com o que você faz,
que Deus vai ter que chacoalhar a sua vida e quebrar alguns paradigmas na sua vida para que você possa descobrir o real propósito que Ele tem para você. Então, se de um lado nós temos que nos adequar às mudanças do mundo e saber que de fato Deus pode nos usar de maneiras diferentes, como na minha vida. Gente, outro dia o Douglas, vocês conhecem o Douglas, né, Gonçalves? Ele me entrevistou no podcast dele, ele falou: pastor, posso te fazer uma pergunta? Eu falei: claro. Ele falou: a internet é coisa de jovem, de gente bonita. E com todo respeito, você já está mais velhinho, está meio gordinho. Eu falei: está me chamando de velho feio? Ele falou: como é que aconteceu isso na tua vida? Eu disse: não sei. Se você me perguntar, eu vou dizer: não sei. Mas eu não tive outra oportunidade. Eu tive que aceitar. Então, deixa eu dizer algo para você. Quantos aqui estão passando por algum momento difícil agora? Você crê que Deus te ama? Você crê que Deus tem um propósito para a tua vida? Você crê que Deus pode fazer algo extraordinário na tua vida, mesmo que você não esteja enxergando agora? Deus não tem filhos favoritos. E muitas vezes Ele vai ter que usar de desrupturas para te abençoar. Mas por outro lado, quando Ele age dessa maneira, Ele nos leva para o propósito. E aqui eu quero fazer algumas perguntas para você, que eu fiz para o texto, porque essas perguntas vão nos trazer ensinamentos muito preciosos de como Deus age. Quem é que estava envolvido nesse milagre? Diga assim: Pedro, Tiago e João. Eles eram sócios. E por que o milagre aconteceu? Porque agora havia uma quarta pessoa, um quarto sócio, que era Jesus. Então experimente fazer de Jesus o sócio da tua vida, que você vai ver o milagre acontecer. Amém ou não? Segunda pergunta que eu quero fazer para o texto é: o quê? O que aconteceu para o milagre ser realizado? Diga assim: mais uma tentativa. Depois de uma noite inteira de fracasso, Jesus diz: vai mais uma vez. E o Senhor está me mandando te dizer: homens grandiosos não deixam de tentar. Amém ou não? Ah, pastor, mas eu já tentei 10 vezes. Tenta a 11ª, até que Deus venha te romper. Amém? Então, fracassos e dificuldades não são o destino de quem não desiste. São somente a prova de que devem tentar mais uma vez. A terceira pergunta que eu faço para o texto é: como? Como o milagre aconteceu? Como Deus vai fazer na minha vida? Diga assim: do jeito de Deus. Novas maneiras. E nós vivemos num tempo em que as pessoas descobrem novas maneiras que as levam a prosperar. Se isso vale até para o mundo físico, o que dirá o mundo espiritual? Agora, há pessoas que nunca estão dispostas a inovar, a fazer algo diferente. O como de Deus, digo o como de Deus, varia de tempos em tempos. A quarta pergunta é: por que aconteceu o milagre? Diga assim: para um propósito maior. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te chamou e você tem o seu instrumento de ganhar a vida, mas este instrumento também é um instrumento para levar o reino de Deus adiante. Quantos aqui creem que Deus tem chamado pessoas diferentes para áreas e arenas diferentes? Quantos aqui creem? Então, a razão por que Deus fez aquele milagre não era simplesmente para dar comida para Pedro e a sua família por uma semana. Não, era para levá-lo para um outro propósito muito maior. E eu quero dizer para você que o dia que você entender que o propósito de Deus para a sua vida e para o reino de Deus deve estar à frente da sua própria, dos seus anseios ou de pagar as suas contas, você vai experimentar os milagres também. Então diga por quê? Diga: porque Deus tem um propósito.
Quando aconteceu o milagre? Diga assim, no tempo de Deus. O natural era pescar de noite, mas Jesus mandou pescar de dia. No tempo em que eu estou disposto a trabalhar mais um pouco, no tempo em que eu estou disposto a crer, no tempo em que eu obedeço a palavra. Você quer um milagre na tua vida? Então diga assim, pastor, quando é que vai chegar a minha bênção? Diga, no tempo de Deus. Quantos vão tentar mais uma vez? Quantos vão buscar mais uma vez? Amém? E a sexta pergunta que eu faço é, onde o milagre aconteceu? Onde vai acontecer o milagre na minha vida? Onde Deus determinar. Naquela manhã o milagre aconteceu no mar da Galileia. No futuro, outros milagres aconteceriam. Mas Jesus agora tinha uma outra pescaria para Pedro. E eu termino essa minha palavra dizendo para você o seguinte: algumas pessoas vão deixar o barco para pescar peixes e vão ser pescadores de homens. Outros vão continuar pescando, mas de qualquer maneira, nós precisamos entender que o propósito de Deus para cada um de nós deve ser: eis o meu barco, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Deus tem algo muito extraordinário aqui na Europa. Deus falou comigo no Brasil. Eu quero que você volte os seus olhos para a Europa, porque eu vou fazer um novo avivamento naquele continente. É engraçado, muitas pessoas querem ir para a América, porque a América é a terra da oportunidade, onde tudo prospera. E Deus falou, não, olhe para a Europa. Uma Europa que quando você olha e apercebe o que está acontecendo, você vê uma invasão de muçulmanos, estão mudando as leis, estão cada vez mais dominando. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus ainda tem uma história para fazer neste lugar. Amém? Quantos podem dizer eu creio? E Ele vai usar você, meu querido. Vai usar você, brasileiro, vai usar você, português. Deus quer usar a sua vida, desde que você entenda que muitas vezes os instrumentos quebrados que você apresentar a Ele, Ele vai transformar. Mas tudo começa com um quebrantamento. O apóstolo Pedro foi aquele homem que durante a vida inteira ele amava Jesus, mas ele tinha tantos erros. Nós temos duas pescas maravilhosas nos evangelhos. A primeira é no início do ministério de Jesus e de Pedro sendo chamado. A segunda é quando Jesus já morreu e ressuscitou, e ele chega naquela praia, e os discípulos de novo experimentaram uma noite inteira sem pescar. E Jesus no final, eles chegam lá e ele está fazendo um churrasquinho para eles, diz, amigos, vocês não pescaram nada? Não, Senhor, lança para a direita. E eles lançaram a rede e os peixes vieram. E uma coisa eu quero citar, não vou pregar sobre a segunda pesca não, mas uma coisa eu quero citar para vocês. Duas pessoas foram muito especiais ali. O primeiro foi João. Ele disse, é o Senhor. O discípulo que amava Jesus foi o primeiro a reconhecer. E o segundo foi Pedro. Ele pulou na água, faltando 200 metros, porque ele queria encontrar Jesus. Esses dois homens foram extraordinários. Para João, Jesus se revelou como Cristo ressuscitado em glória, e revelou o livro de Apocalipse. E para Pedro, aquele que havia negado 3 vezes, e depois de ter uma conversa com o Pai, com o Senhor, Jesus disse para ele, apacenta as minhas ovelhas. Então eu quero dizer uma coisa para você, não importa o que você
tenha sido chamado para fazer, não importa qual seja o seu barco e o teu instrumento de trazer os peixes, ame a Jesus acima de tudo. E obedeça a sua palavra, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele ainda é capaz de fazer um reboliço na sua vida, amém ou não? Ele fez na minha vida. E quando as pessoas me perguntam, pastor, o que aconteceu na sua vida? Eu digo, não sei. Eu só sei que Deus é Senhor. Deus é Senhor, irmãos. Depois da pandemia, os peixes começaram a vir para a igreja, e a igreja começou a encher de pessoas que estavam com sede e fome do Senhor. E eu quero declarar na sua vida, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Se você entrou aqui hoje e está se sentindo quebrado, está se sentindo incapaz, cansado, e não vê mais o que fazer, Deus quer fazer algo na tua vida. Eu quero pedir que você fique de pé onde você estiver, e eu vou orar pela sua vida, porque o Senhor está aqui hoje. Levante a mão para o céu em rendição a Ele. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço pelos seus métodos, porque quando nós não sabemos, tu sabes. Senhor, eu te agradeço porque tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor continua amando as vidas. Senhor, Pedro descobriu um novo propósito. Senhor, que o Senhor possa usar a vida de cada um desses irmãos para um novo propósito, cada um na sua área, Senhor, através de disrupturas, através de elementos quebrados, Senhor, mas a obra que o Senhor começou vai completar até o dia de Cristo. Senhor, nós nos humilhamos na tua presença, porque reconhecemos que somos pecadores e tu és santo, porque nós somos incapazes. Muitas vezes todos nós em algum momento já encontramos e já enfrentamos circunstâncias maiores do que nós, mas que a tua palavra agora venha fortalecer a alma e o espírito dos meus irmãos, que a tua glória se manifeste na vida deles. Senhor, o tempo é teu. Muitas vezes para nós parece que está longe o tempo da bênção, e a tua palavra diz que quando a promessa demora, adoece o coração. Por isso cura, aumenta a fé, Senhor, ainda que haja uma réstia de fé no coração dos teus filhos, que esta seja a fé necessária para um grande milagre. Levante a mão para o céu, querido, comece a adorar Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Diga: eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é capaz de fazer aquilo que eu não sei, aquilo que eu não posso. Eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego o meu trabalho ao Senhor, entrego o meu barco ao Senhor. Usa-o da maneira que tu quiseres, para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, você pode glorificar o seu nome.